A Igreja Adventista do Sétimo Dia da Cachoeirinha, em Manaus, Amazonas, é a nossa igreja. Ela nasceu no idos de 1955, no dia 16 de outubro, frutos dos devotados esforços de um grupo de irmãos que abdicaram do conforto que lhes oferecia a Igreja Central de Manaus e partiram para o campo, realizando série de conferências que resultariam no surgimento dessa igreja, que, há meio século de existência, tem se transformado numa agência ganhadora de almas para o Reino dos Céus. E como não poderia deixar de ser, a Igreja da Cachoeirinha já nasceu com uma vocação missionária. Saiu semeando outras igrejas nos seus arredores e multiplicando os talentos que recebera de Deus. Nesse mesmo espírito de jogar a semente sobre todos os solos, a fim de que a semente germinasse nos corações, o pastor Itamar Paiva, departamental de jovens da época, em dezembro de 1960, começou a conversar com irmãos com o propósito de criar um clube de desbravadores na igreja. Segundo Wellington Souza e Salvador Conte, esse clube com sede na igreja de Cachoeirinha iniciou nos primeiros meses de 1961, com o nome de Clube de Desbravadores da Igreja de Cachoeirinha. O diretor era o irmão Wellington Souza. O clube cresceu bastante, pois vinha muitas crianças de outras igrejas adventistas e bairros vizinhos onde havia presença adventista. O clube da Igreja de Cachoeirinha era composto por juvenis e adolescentes das primeiras 3 igrejas adventistas da cidade de Manaus: Central, Cachoeirinha e Morro da Liberdade. Por essa razão, achou-se necessário mudar o nome do clube para Clube de Desbravadores de Manaus. É consenso de Wellington Souza, Salvador Conte e Francisco Pereira que apenas em 5 de maio de 1963 o primeiro clube realizou sua primeira reunião oficial, com 120 desbravadores, sendo considerado na época o maior do clube do Brasil. Nessa época, o presidente da então Missão Central Amazonas, ou MCA, era o pastor Enéas Simon, o departamental de jovens, o pastor Itamar Sabino Paiva. O pastor da Igreja da Cachoeirinha era o pastor Alair Freitas e seu auxiliar, o pastor Valdomiro Reis. O diretor do primeiro clube de desbravadores do estado do Amazonas foi o irmão Wellington Souza e seu sucessor, o irmão Salvador Conte. O nome do clube derivou do próprio nome da cidade, que, por sua vez, deriva do nome da tribo indígena Manaú, outrora existente no espaço onde a cidade foi erigida. A partir de 1964, se desfez a fusão do Clube de Desbravadores de Manaus, passando cada igreja a administrar seu próprio clube. A Igreja Central chamou-se o Clube de Clube de Desbravadores da Igreja Central e posteriormente se tornaria o Clube Vitória Régia. A Igreja do Morro chamou-se o Clube de Desbravadores Liberdade. O Clube da Igreja de Cachoeirinha continuou chamando-se o Clube de Manaus. Em 1968, quando o clube completou 5 anos de existência, teve seu nome mudado para o Clube de Desbravadores Amazonas, o seu nome atual. O clube atravessou os anos 70 promovendo as mais diversas atividades, sintonizando com os ideais da Sociedade MV, missionário voluntário, que posteriormente se tornaria na Sociedade JA. Em sua liderança era fácil identificar jovens Cardoso de destemidos como o Salvador Conte, Francisco Nogueira Pereira dos Santos, Pedro Maia, Joquebé de Souza e Sara Gonzalez, entre outros igualmente importantes, que deram muito de si para que o clube seguisse em frente na sua missão de salvar. O apoio irrestrito dos primeiros anciões também é fundamental. Por isso, não pode deixar de citar o nome de Diogo Souza, ao lado de Nair Souza, sua esposa, e Geraldo Santos. Ao fundar seu clube, a Igreja da Cachoeirinha estava fazendo história com a marca do pioneirismo que jamais será suplantada. Esta igreja fundou o primeiro clube de desbravadores do estado do Amazonas, o primeiro da MCA. O clube recebeu inicialmente como sede uma área nos fundos da igreja, onde abrigou as diversas atividades até a década de 80, quando merecidamente ganhou sua sede própria. Nessa época, o pastor Francisco Lemos era o pastor da igreja e deu irrestrito apoio ao clube.
Depois desses pioneiros, Deus foi levantando homens e mulheres que receberam a tocha e a levaram adiante. Na década de 80, a diretoria, formada pelos irmãos João Garcia de Carvalho, Miraci Andrade Evangelista e Hélio Matias de Oliveira, idealizou o emblema do clube, superposto ao símbolo dos desbravadores, formado com as seguintes figuras sobrepostas: um clarão amarelo à semelhança dos raios do sol, representando o sol da justiça, o mapa do Amazonas da cor verde e um tucano, representando a fauna amazônica. Com o passar dos anos, este símbolo foi atualizado, mas nunca perdendo sua essência. Ainda nos anos 80, conforme nos informou uma das líderes de então, a irmã Miraci Andrade, o clube adquiriu suas primeiras barracas padronizadas e sua fanfarra. Segundo ela, um fato interessante aconteceu no primeiro Campuri da União Norte Brasileira, em Manaus, no ano de 1987. Naquele evento, unicamente o Clube de Desbravadores Amazonas possuía uma fanfarra. Coube então a este clube o privilégio de encerrar o Campuri, ocasião em que os nossos desbravadores realizaram um belo espetáculo pirotécnico e encenaram algumas lendas amazônicas. Desde o seu surgimento, o clube tem representado a igreja de Cachoeirinha em inúmeros eventos e campuris, participando de excursões culturais, retiros espirituais e desenvolvendo as mais variadas atividades educativas, primando pela evangelização dos não-adventistas, que, historicamente, têm representado cerca de 25% dos seus membros, e principalmente pela conservação dos filhos da Igreja. No início, a despeito do fervor missionário e da boa vontade dos dirigentes do clube, tudo era muito trabalho para conquistar a credibilidade dos pais e o apoio concreto dos membros da Igreja. Hoje, esse apoio pode ser sentido graças a Deus e à compreensão dos irmãos. Pelo levantamento de dados que conseguimos fazer, participaram dessa história como diretores do Clube de Desbravadores Amazonas os irmãos Wellington de Souza, Salvador Conte, Pedro Maia, Rubem Mourão Correia, Ocírio Roberto, Paulo César Arruda, Vera Lúcia de Oliveira, João Garcia de Carvalho, Aldo Gonçalves, Walter Clágios de Oliveira, Francisco Pessoa, Nelson Lima da Silva, Marcos Afrânio, Anderson Fonseca, Alba Correia de Oliveira, Adriano Pereira da Silva, Ednete Souza Guedelha, Ismael Alexandre Ribeiro, Sara Pacheco, Bruna Soares e atualmente Rebeca Neto. O Clube Amazonas tem o privilégio de contar com 3 pastores entre seus membros. São eles, pastor Lorival Gomes, ex-presidente da Associação Central Amazonas, pastor Jorge Pedrosa, distrital, e pastor Alijofran Brandão, ex-departamental de jovens da ASEAN. O hino do clube foi composto em 2002, sendo a letra de autoria de Carlos Antônio Guedelha e a música de autoria de Adalter Ferreira. Hoje, transcorridos mais de 50 anos de muitas realizações em prol da salvação de preciosas almas, o Clube de Desbravadores Amazonas pode contabilizar as bênçãos sem medida que Deus lhe tem dispensado. O clube tem sua sede própria, vários materiais indispensáveis às atividades que realiza, já teve a oportunidade de participar de grandes eventos como os Campuris da Divisão Sul-Americana e, o que é melhor, um grupo de juvenis e jovens com muita boa vontade, sede de aprender e disposição para o serviço, com pais presentes e apoiadores. A história de nosso clube é a história de tantos desbravadores, líderes e justos que esperam a Cristo voltar. Estamos em 2020, o ano da nossa maior readaptação em nossa longa história, mas temos uma certeza: o Clube Amazonas sempre terá história para contar, pois acreditamos que a eternidade está a apenas um passo, pois o Senhor logo vem. Maranata!